problema dos três corpos, do Cixin Liu, olha, isso aqui não é só mais um livro de ficção científica, viu? É tipo uma viagem, uma loucura que mistura física, história e uma ameaça em escala cósmica. Então, bora mergulhar juntos e tentar montar as peças desse quebra-cabeça que faz essa história ser tão viciante. E tudo começa de um jeito bem quieto. Não é como uma explosão, sabe? É como um sussurro, um bilhete de suicídio arrepiante. E não é de qualquer um. É de uma das cientistas mais brilhantes do mundo. E essas palavras, elas não são só um sinal de desespero. Elas são a primeira ponta de um mistério que pode, literalmente, rasgar o tecido da nossa realidade. E o pior? Ela não foi a única. Pensa só, uma onda de suicídios varrendo a comunidade científica no mundo todo. E todos eles parecem ligados por uma coisa, uma crise de fé nas próprias leis do universo. Aí fica a pergunta, né? O que levaria as mentes mais racionais do planeta a simplesmente desistirem de tudo, a abandonarem a esperança num cosmos que, de repente, parece não fazer mais sentido nenhum? É aí que a gente conhece o Wang Miao, o nosso ponto de vista no presente. Ele é um pesquisador de nanomateriais, super focado, vida toda certinha, mas essa rotina tá com os dias contados. Porque do nada, batem na porta dele um policial bem casca-grossa e 2 militares. Uma visita, digamos, nada comum. O mistério acabou de encontrar um novo endereço. E essa investigação já nos joga uma dupla, e que dupla, viu? De um lado, o Wang Miao, todo acadêmico, cara da ciência, da lógica. Do outro, o detetive Xi Chang, ou da Xi, como chamam. Um policial das antigas, sabe? Que vai pelo instinto e não se importa muito com as regras. É esse choque entre os dois que vai levar a história pra frente. Ok, pra gente entender o que tá rolando agora, a gente precisa voltar no tempo. Voltar bastante. A história corre em duas épocas ao mesmo tempo. Uma é lá nos anos 60, no meio do caos da Revolução Cultural na China. A outra é hoje, lidando com as consequências do que aconteceu lá atrás. E o segredo de tudo é justamente entender como essas duas histórias se amaram. Então vamos para lá. Anos 60. O cenário aqui não é um laboratório calmo, com tudo no lugar. Não. É a China no meio da Revolução Cultural, um dos momentos mais pesados, mais violentos da história recente do país. Uma época em que a própria ciência virou ré. E olha só essa cena, um evento público brutal, que eles chamavam de sessão de luta. A vítima? O professor Yezi Tai, um físico. E o crime dele? Ensinar teorias como a da relatividade e o Big Bang, coisas que iam contra a ideologia política da época. A punição foi a humilhação pública. Forçaram ele a usar um chapéu de aço e uma placa de ferro pesadíssima pendurada no pescoço. Mas mesmo no meio dessa loucura toda, o professor Ian não baixa a cabeça. Ele solta essa pergunta que é basicamente um desafio direto. Ele está perguntando, o que vem primeiro, a verdade que os experimentos mostram ou a ideologia que vocês querem impor? É um ato de coragem, que vai custar muito caro. E o custo humano disso tudo a gente vê num único momento. Um momento devastador. A filha do professor, Ye Wenji, tá lá. E ela é forçada a assistir ao próprio pai ser espancado até a morte, por adolescentes, com cintos. Essa imagem de uma filha vendo o mundo dela ser destruído não vai só assombrar a Ye Wenji, vai mudar para sempre o jeito que ela vê a humanidade. E vai plantar a semente de tudo o que vem a seguir. Mas a jornada da Ye Wenji não termina aí. Na verdade, tá só começando. Essa tragédia toda vai levar ela por um caminho que vai do fundo do poço até um lugar de poder que ninguém poderia imaginar, bem no coração de um projeto clandestino. E a desilusão dela com as pessoas só aumenta. Primeiro, ela lê um livro escondido, Primavera Silenciosa, e chega à conclusão de que a humanidade é tipo uma doença para o planeta. Depois, para piorar, ela é traída, e feio, por alguém em quem confiava que a joga aos leões para se salvar. Pronto. Ali, qualquer pingo de fé que ela tinha na nossa espécie, acabou. Então, prestes a ir para a prisão, Ye Wenji recebe uma oferta. É uma escolha impossível, sabe, entre um inferno que ela já conhece e um futuro que é uma completa incógnita. A proposta vem de 2 militares, e um deles tinha sido aluno do pai dela. Eles oferecem uma vaga num projeto, um projeto tão secreto que a condição é, uma vez dentro, é para a vida toda. E a decisão dela a leva para bem longe, para o meio das montanhas, para uma base militar secreta chamada Costa Vermelha. E lá, no centro de tudo, tem uma coisa colossal, uma antena parabólica gigante.
E ela não está apontada para baixo, para a Terra, está apontada para cima, para as estrelas. O propósito é um mistério, mas o tamanho daquilo deixa claro que é algo muito importante. Beleza. Enquanto a Wendy está começando essa jornada dela lá no passado, a crise aqui no presente está pegando fogo. E o Wang Miao, bom, ele está prestes a ser sugado para o centro de um mistério muito, mas muito maior do que ele poderia sonhar. Levam o Wang para uma sala de comando de batalha, tipo o filme de guerra mesmo. O que ele achava que era só um caso para a polícia é, na verdade, uma operação militar internacional. O clima é tenso e ele saca na hora que esses suicídios não são casos isolados, mas parte de algo que as maiores potências do mundo estão tratando como uma guerra. E aí eles abrem o jogo sobre a missão dele. Os militares acreditam que os suicídios estão ligados a um grupo de acadêmicos chamado Fronteiras da Ciência, um pessoal que debate se a ciência já descobriu tudo o que tinha para descobrir. E o que eles querem? Que o Wang entre nesse grupo, que ele se infiltre e descubra o que está acontecendo lá dentro. O Wang, claro, recusa de cara. Ele é um cientista, não um espião. Mas aí entra o detetive Shi. Ele sabe exatamente onde apertar. Ele tira um sarro da coragem do Wang, da inteligência dele e consegue o que quer. O Wang aceita a missão. Mas não por patriotismo ou dever, é por puro orgulho, para provar que aquele policial grosseiro está errado. E é aqui que as duas linhas do tempo colidem. O passado traumático e o presente caótico se fundem, nos levando direto para a pergunta central de todo esse mistério. Esse é o grande enigma. Pensa bem. De um lado, lá nos anos 60, uma jovem astrofísica marcada pela tragédia trabalhando em uma antena misteriosa no auge da Guerra Fria. Do outro, aqui no século XXI, os maiores físicos do mundo se matando. O que uma coisa tem a ver com a outra? Parece impossível conectar, né? Mas a chave para tudo está aí. E isso nos deixa com a última pergunta, a mais arrepiante de todas. Aquela antena gigante. O objetivo dela não era só ouvir, era transmitir. Então a questão não é só o que a Wendy enviou para as profundezas do espaço de sua estação isolada. A questão é o que ou quem pode ter respondido.